que estão aí nos assistindo pela Rede CMA, sabendo que você está no melhor lugar e no melhor momento da sua vida, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Nós queremos fazer menção de que Jesus disse que o meu povo perece por lhes faltar o conhecimento. E conhecimento é algo que se faz necessário na nossa vida. E quando nós falamos de conhecimento, nós estávamos pensando sobre assuntos relacionados não só no âmbito espiritual, mas na nossa própria vida, que há muitas pessoas que não gostam de estudar. E por causa de não gostarem de estudar, simplesmente a sua vida também, em muitos sentidos, não progride. E espiritualmente falando, se nós não estudarmos a Bíblia, nós também seremos pessoas que não teremos progresso espiritualmente falando. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que nos ensina a caminhar, nos ensina a sermos alguém diante de Deus e como sermos pessoas úteis, não só no reino de Deus, mas para essa sociedade que nos rodeia. Então nós temos que aprender com ela, porque quando aprendemos com a Bíblia, aprendemos realmente o que importa, né? Porque há muitas coisas que não nos importam. Mas a Bíblia é algo assim. E quando falamos desse assunto que vamos tratar nesta noite, é um assunto um tanto quanto melindroso, porque são muitas vertentes teológicas em volta deste assunto, nas questões do anjo caído, demônios e tudo mais. Eu não vou entrar muito nisto, porque qualquer curso teológico que se preze digno, a parte de angelologia é uma parte que vai ter no mínimo 120 horas para começo. E nós estamos aqui transformando isso em assunto para vocês em 45 minutos. Isso é uma coisa muito superficial. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vai ter que buscar um pouco mais também, né? Ou você pega uma corda maior, porque o poço é fundo, ou você se limita a tomar água na caneca, né? São duas coisas. É melhor pegar uma corda, porque o poço aí é muito fundo, tá bom? Então vamos lá. A lição de número 3 vai trazer para você a natureza dos demônios, agentes da maldade do mundo espiritual. Vamos dar um parêntese só aqui. Se falando de espiritual, é complicado falar sobre aquilo que você não tem muita noção. A gente tem noção do que a Bíblia nos passa, nos relata, mas vamos lá, você nunca entrou no meio e viu como realmente é em volta nada. Você subentende por aquilo que a Bíblia nos ensina, por aquilo que Jesus nos ensinou. O irmão Wagner aqui que me antecedeu, ele falou uma expressão muito interessante, ele disse que o diabo ele não se manifesta como existem as imagens, né? Vermelho, de chifre, rabo, tridente, caldeirão, aquelas coisas todas, né? Que você já sabe. Tudo isso está aí dentro da mitologia e dentro da mente humana. Mas o que acontece com o inimigo da nossa alma, quando se reporta a trabalhar, é que ele nunca vai se apresentar como sendo algo ruim para você, de maneira alguma. Ele sempre vai trabalhar de uma forma subjetiva, de modo que você pense que você está caminhando certo e de repente você está indo para o abismo sem saber, né? E aí em volta de nós tem muita gente assim, com esse pensamento, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre isso, o outro slide, por favor, diz ali, ó, o texto áureo que já foi dito aqui, fala aí, ó, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui onde eu estou querendo dizer para os irmãos que nós estamos colocando no mesmo pé de igualdade demônios e anjos caídos nessa lição. Quando nós falamos sobre esse assunto de angelologia, nós vamos ver que existem vertentes paralelas nisso, onde anjo caído é uma coisa e demônio é outra. Mas aqui está tudo dentro do mesmo pé de igualdade para ficar mais fácil para entendermos, tá bem? Porque existem algumas diferenças aí quando nós estudamos isso, mas isso não é o caso agora, só para você entender. Vamos botar tudo no pé de igualdade e fica mais fácil. Passa para frente, faz favor. Verdade prática é que os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus
juntamente com o seu maioral, que é o Satanás, né? Esse aí você já sabe também. Então, siga aí, faz favor. Pode passar o próximo slide aqui. Esses assuntos, irmãos, eles são tanto quanto conflitantes em alguns pontos. Vamos para a introdução do assunto, que diz sobre que a demonologia. Demonologia, parece estranho, mas é esse o nome mesmo, demonologia, né? É uma parte da teologia sistemática sobre a doutrina dos anjos, que é a angelologia. O que é a angelologia, irmão? Ângelo, de ângelo, está ali ângelo, porque é o nome em latim para anjo, e logia, conhecimento. São duas palavras gregas, que tudo que você fala, por exemplo, teologia, você está falando de Deus, e conhecimento, conhecimento de Deus. E angelologia, você está falando de conhecimento dos anjos, ok? Então vamos lá. Porque tanto os demônios quanto os anjos são criaturas espirituais invisíveis. Detalhe, criaturas, ou seja, foram criados, ok? E dentro disso, volta ali, faz favor. Tinha um assunto ali que eu queria dar um parênteses ali. Volta nesse outro slide, faz favor. Ali, ó, eu coloquei aqui embaixo um detalhe que foge à mente humana de muitas pessoas, ó. São imortais. Deus não criou anjos para substituição. E também nunca se ouviu falar da morte de um anjo ou demônio. Você nunca ouviu falar disso. Ah, morreu o demônio tal, ou o anjo tal. O que eu quero dizer com isto é que eles são imortais. Quem vai dar o fim devido a Satanás é o nosso Deus. Na guerra existente, não existe perdas no sentido de vidas. Ou seja, na guerra existente entre anjos e demônios, você nunca vai dizer, olha, Deus tem que fazer mais anjos para combater os Satanás, que o Satanás está se multiplicando. Não existe isso. Ou seja, quando Deus criou os anjos, Ele criou num lote fechado, vamos dizer assim. E quando caiu uma parte, aquela parte que caiu virou para o outro lado, virou uma guerra, mas Deus nunca fez anjos novamente. Certo? Isso a gente não vai encontrar lugar nenhum da Bíblia isto, dizendo que há uma reprodução, mesmo porque não existe reprodução, porque anjos são assexuados. Então eles não têm macho nem fêmea. Detalhe, e a Bíblia ainda diz isso, que quando nós estivermos no céu, seremos como os anjos, então não tem marido nem mulher. Os esposos estão aqui, lá seremos como os anjos, não que seremos anjos. Ou seja, não haverá esse âmbito de família, cada um na sua casa, vamos almoçar na casa do pastor Theo hoje, jantar na casa do pastor João, não existe esse negócio. É cada um ali, vai ser como os anjos, ok? Então, faz favor, pode mudar. Isso é uma observação que eu fiz para que nós entendamos que às vezes as pessoas olham assim, mas está naquela guerra e morre anjo, e como é que é isso? Morre Satanás. Não morre ninguém. O único que está decretado a sua morte sumária, desde o dia da sua rebelião, é Satanás e os seus. Mesmo porque Deus não fez o inferno para o homem, fez para Satanás e seus anjos. O homem vai se juntar ali a ele, se continuar dentro do seu caminho errôneo, deixando Deus de lado e querendo persistir no seu caminho mau, ok? Deus não criou o homem para morrer no inferno. Agora, quando a Bíblia fala da segunda morte para o homem, é por causa que ele fala justamente da morte física e da morte de entrar no inferno, ou melhor, voltar para ele, porque o homem que morre sem Deus, o caminho é esse aí, tá bom? Vamos lá, seguindo. Então, como eu estava dizendo, o ponto central dessa lição, na verdade, ele fala sobre Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus. Nós estamos falando de uma rebelião. Quando se fala de rebelião, irmão, nós estamos falando de um pecado mortal. Quando você olha, por exemplo, para Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram lá no deserto com o povo de Israel, nós estamos falando disso aí, rebelião. E rebelião é uma coisa que Deus nunca vai passar a mão em branco. Deus sempre vai tratar disto. Por quê? Porque a rebelião, ela é comparada ao pecado de feitiçaria, irmãos. Quando se compara isso, o feiticeiro, a gente sabe que ele adora Satanás, então se a rebelião é comparada a isso, é a mesma coisa. Então, para isto, as pessoas têm que entender
que a rebelião é algo que vai levar à morte, certo? Então, para muitas pessoas, às vezes eu digo: olha, não está bom para você onde você está, meu amigo, escapa-te por tua vida, vá-se embora para o outro lado, mas não se rebela, que é a pior coisa, não se rebela, tá bem? Então vamos lá, seguindo, faz favor. Primeiro ponto da lição diz sobre a origem dos demônios. Então, ponto 1, subtópico 1 diz assim: os anjos caídos dos demônios, eles representam como 1/3 dos anjos criados que se rebelaram contra Deus, o Criador, e seguiram a Satanás. Onde é que nós encontramos essa referência? Apocalipse 12, fala ali, 12, verso 3 e 4, fala sobre a visão de João, quando ele olha lá o grande dragão, que com sua cauda leva 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas do céu, tipicamente falando, seriam os anjos do céu na rebelião, na batalha que houve. 1/3, ou seja, ele levou 1/3 dos anjos junto com ele. Mas como é que ele levou assim, arrastando? Não, ele usou de ardiz. Assim como ele usou de ardiz com Eva, ele também usou com os anjos. Ou seja, sabe aquela conversinha mole que parece que não vai a lugar nenhum? Pois é, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com certas conversas, porque às vezes as conversas que parecem que não vão levar a lugar nenhum podem te levar a um buraco profundo, né? Porque a grande verdade é que a sutileza para levar ao erro, ela é muito grande. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de chegar no ponto, mas eu já vou te adiantar uma coisa. Você acha que Satanás chegou chutando balde para falar com Jesus quando Jesus estava no deserto? Aquelas 3 ingerências que ele fez a Jesus, ele chegou assim, gritando com o Senhor. Se o camarada foi descarado ao ponto de tentar a Jesus, olha para você e olha para mim. Se Jesus, que é Jesus, ele chegou para tentar, imagina a mim e a você. Então ele é um ser, um homem não, um ser sem escrúpulo nenhum. Por quê? Porque a ideia de Satanás é levar quantos ele puder, estragando a criação primária que Deus se agradou. E isso é muito interessante para nós aprendermos. Por quê? Porque nós sabemos uma coisa, que você tem algo diferente e especial, que é a vida em Deus que você tem. Olha só, na criação dos anjos não houve o sopro da vida. Na criação dos anjos não houve como o Senhor olhar e dizer assim: olha, é muito bom, mas você teve tudo isso. Então há um ciúme ardente dentro do inimigo da nossa alma, já desde a criação do homem lá atrás, e a tentativa da destruição do mesmo desde aquele tempo. Então a sua vida tem valor, porque o que está em guerra ali na disputa não é o seu corpo que vai virar pó, mas é a sua alma que pode morar com Deus. É isso que está em disputa, irmão, e é isso que nós temos que guardar, né? Guardar para que nós possamos herdar a nossa salvação. Dentro dessa questão, nós vamos passar para o ponto número 2, faz favor, da origem dos anjos, sobre a expulsão do querubim ungido. Ou seja, querubim não era um ser qualquer. A primeira referência que você vê sobre querubim, você vê lá no Jardim do Éden, quando o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, coloca querubins para guardar os lados do jardim, e ainda põe uma espada inflamada rodeando a árvore da vida, para que o homem não participasse dela e vivesse eternamente. Então, para que nós pudéssemos hoje viver eternamente, nós temos que participar da árvore da vida. E a vida hoje, para a nossa vida eterna, significa Cristo. Se nós não participarmos, não tivermos corpo com Ele, nós não temos a vida eterna. Então Deus guardou aquilo, porque senão o homem viveria, além de pecando, eterno. E Deus separou isso. Não, isso não vai acontecer. Mas também ali no jardim,
Deus já decretou a falência do inferno, diga amém. A falência e o esmagar da cabeça da serpente, por um que nasceria do homem, da semente da mulher. O Senhor assim prometeu ali, e foi o que aconteceu, né? Então vamos lá, quando ele fala sobre isso, nós vamos ver que chamado também, Satanás é o maior dos demônios, também chamado de príncipe, porque Satanás, hoje com esse nome, também era um querubim, irmão. E a Bíblia diz que ele habitava no meio das pedras afogueadas, ou seja, ele não era um ser qualquer. Não era um ser qualquer. Por isso que eu digo, um ser como esse, subiu ao seu coração o desejo de ser maior do que Deus. O que subiu dentro dele? A arrogância, o desejo, a soberba, de se achar alguém que poderia ser superior a Deus, ou igual a Deus. Então, quando a gente olha isso, a gente vê lá em Mateus 12, 24, ele é chamado de príncipe, mas também, olha, já tem o seu local de destino, o fogo eterno, que já está determinado para ele e seus anjos. Ou seja, na rebelião e no decreto divino, isso já está preparado para ele faz tempo. Agora, por que ele continua lutando? Se ele já sabe. Se você soubesse que você já está derrotado, você ia continuar lutando? Não, talvez não, mas existe algo dentro dele, assim como deve existir dentro de nós, que é a vontade, irmãos. Satanás, ele tem uma vontade, ainda sabendo que ele vai perder, ele quer levar quantos ele puder, e a nossa vontade é sabendo que ele está tentando nos destruir, a nossa vontade é continuar vivo e tirar outros das mãos dele para a glória de Deus. Tem que ter essa vontade dentro de nós, porque senão nós somos os primeiros a se entregar, e nós não fomos feitos para nos entregar. Agora, ele era um querubim ungido, perfeito de sabedoria e formosura, por isso que isso subiu dentro dele, por causa que ele estava vendo que poderia ser mesmo. E um detalhe, irmão, aqui como eu falei, ele com seus ardis, foi, vamos dizer assim, falando com alguns. Olha, quer ver uma coisa que eu vou trazer aqui para você que não está na lição? Absalão. Como é que Absalão fez? Absalão sentava na porta da entrada da cidade, as pessoas iam ter com Davi. Ele falou assim: não, mas o rei é muito ocupado. E aí começava a querer trazer as pessoas para si. E eles começavam a procurar Absalão e não encontravam com Davi, porque Davi era muito complicado. O que era isso? Era o mesmo agir de uma rebelião. Pode ver que depois Absalão foi tentar tomar o trono do seu pai, e o seu pai, para não brigar com ele, fugiu, para que ele não morresse. E acabou que Absalão morreu, você já sabe da história, mas foi o início de rebelião, e muitos se passaram para o lado de Absalão. Foi assim que o Satanás fez no céu. Ok? Vamos lá. Foi expulso do céu após a rebelião, e alguns demônios estão em prisões. Olha que coisa. Podia estar tudo lá, né? Era? Mas não é? Podia estar tudo preso. Mas não, alguns. Agora não me pergunte quais, nem porquê, nem o que eram, porque isso a Bíblia não diz e ninguém pode falar nada. Mas alguns estão lá, e pelo jeito não era a flor que se cheirasse, por isso que estão lá. Por que eu digo isso? Porque se os que estão aqui já estão dando trabalho, imagina os que estão presos, que não fariam. Então nós temos que ter a ciência de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, e nós temos que estar aos pés do Senhor, para que Ele nos guarde de tudo aquilo que está em volta de nós. Amém? Siga para o próximo, por favor. Os demônios na cultura pagã, como é que eles eram vistos como deuses? Deuses. E o interessante é que eu fui pesquisar esse assunto um pouquinho mais, e eu encontrei que, como deuses, eles eram entendidos da seguinte maneira: eles podiam ser bons ou podiam ser ruins, dependendo da condição que as pessoas os procurassem para serem adorados. Eles poderiam ser a melhor pessoa para aquele adorador, ou o pior de todos. E Deus é esse, hein? Agora, quando nós olhamos para isso,
Nós vamos ver, por exemplo, no Novo Testamento, o termo grego para eles é daimonion, ou uma divindade. E também encontramos daimon, que é um espírito mau, demônio. Agora, mais tarde, com o passar do tempo, eles foram mudando, e aí colocaram eles todos no entendimento de seres espirituais intermediários, bons e maus, ou seja, anjos e espíritos malignos. Você pode ver que quando Jesus, algumas vezes, em algumas passagens onde Jesus se manifesta, falam sobre espíritos malignos, ou seja, começaram a passar a visão diferenciada de não só Deus, mas como espíritos ruins, não é? Siga, faz favor. Agora aqui, a batalha que aconteceu no céu, essa batalha, irmãos, foi Miguel, né? Miguel, que é anjo, ou na condição de arcanjo, que comanda uma quantidade de anjos, não sabemos exatos. Eu acho interessante quando Jesus fala assim para os discípulos ali na hora que ele foi preso, que ele diz assim: olha, se eu clamasse ao Senhor, não viria uma legião de anjos? Agora, uma legião de anjos, nós estamos falando de uma legião romana, que é muita gente. Agora eu vejo na Bíblia, por exemplo, quando Satanás induziu a Davi contar o povo, só tinha um anjo com a espada assim, ó, virado para Jerusalém. Um anjo. E esse um anjo, em algumas partes da Bíblia aparece um anjo, que numa noite só mata, que nem de lá 185 mil. Um anjo só. Agora se imagina se Jesus clama por uma legião. Primeiro, Jesus não fez isso porque tinha que se cumprir todas as coisas, mas ele expôs para os homens o seu poder e autoridade para o controle total do céu. Porque ninguém tem mais controle do céu do que o próprio Deus, irmão. Ninguém. Nenhum de nós aqui tem autoridade para coisa alguma nesse sentido, para mandar e desmandar. A gente liga e desliga, como a Bíblia diz, mas o Senhor é que comanda o céu. Temos que ter esse entendimento, e é isso que está no coração de Satanás, tá bom? Agora, quando nós olhamos para isso, nós olhamos que também era chamado de príncipe de Israel, Miguel, príncipe, porque toda vez que se manifestava alguma situação contrária a Israel, normalmente o arcanjo Miguel que entrava na situação. Então ele é considerado como príncipe. Abre-se um parênteses aqui bem grande. Miguel e Jesus, dentro da visão das testemunhas de Jeová, é a mesma pessoa. Só para você saber. Às vezes fica olhando e assim, bonitinho, estão aí vendendo os livrinhos, a sentinela aí em cada esquina. Mas dentro da visão deles, é isso que acontece, tá bem? Miguel e Jesus são a mesma pessoa, porque diz a Bíblia que o arcanjo Miguel lutava com a autoridade de Deus, pelo poder de Deus, e aí então eles entendem que Jesus é o único que tem essa autoridade. Então Miguel na verdade era Jesus. Só estou te dando um parênteses a mais, para você saber exatamente o que está em volta de você, tá bem? Vamos lá, outra coisa, que eu também quero abrir também um outro parênteses aqui. Eu gosto desses parênteses, porque a gente elucida algumas coisas. Por exemplo, os mormons, que eu já falei do outro dia sobre eles aqui. Os mormons, eles também têm essa visão. A visão deles da rebelião no céu foi que havia uma mesa, e nessa mesa de reunião havia Deus na cabeceira da mesa, Jesus, os anjos e Satanás ali sentado como querubim e tudo mais, e Deus resolve escolher alguém para descer e salvar o mundo. Foi a condição de Jesus vir para salvar a terra. E nessa visão, segundo eles, Satanás se manifesta, o Senhor nega isso que ele vê, que seria Jesus. Então, pela rebelião que ele causa, ele é jogado à terra, e no jogada para a terra, ele se torna um ser mau e negro. Jesus. Não, é sério. Pior que é sério. Daí, hoje você vê algumas pessoas morenas, ou mais morenos do que eu, dentro do mormonismo, mas é porque os países que se levantaram contra isso, eles foram obrigados a tirar esse capítulo do livro de Mórmon, para poder aceitar todas as pessoas. Se você quer ver um pouquinho mais sobre isso, você vai lá para o YouTube,
e você procura lá, Fabricantes de Deuses, está lá o filme, com toda a história deles, você vai saber isso melhor. Eu falo isso porque eu já estudei 6 meses esse assunto, então eu sei do que eu estou falando. Então toma cuidado, porque muita coisa que se diz por aí, cristianismo, não é cristianismo, eles têm uma visão diferenciada da nossa, tá bem? Vamos lá, seguindo, passa por favor, olha lá. O dragão, o próprio Satanás, a antiga serpente. O arcanjo Miguel é mais poderoso e luta pelo poder de Deus, e as testemunhas de Jeová creem em Miguel, como já falei aqui, Jesus são a mesma pessoa, tá bom? Siga, faz favor. Essa batalha do céu, ela é muito conflitante nas questões de datas. Não existe uma data, estamos falando de eternidade. Então alguém fala assim, foi antes disso, foi depois da queda do homem, foi antes da queda do homem. O fato é que havia uma possibilidade de Satanás se apresentar diante de Deus. Veja que em Jó apresenta-se isso. Quando o Senhor pergunta para ele, de onde é que tu vem? Ele falou assim, eu vim de rodear a terra. E ele estava se apresentando diante de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentavam diante dele, Satanás estava no meio. Veja uma outra cena, quando Acabe morre, que quando se reúne, se faz a reunião dos reis, se procura um profeta para poder explicar, saber se realmente eles poderiam sair à luta, veio lá, e aí o Senhor fala assim, quem induzirá Acabe à guerra? E aí manifestam lá e falam assim, eu vou lá. E falou, o que tu vai fazer lá? Serei eu um espírito de mentira na boca daqueles todos. Vai. E Deus falou, vai. Ele estava onde? Lá. Então, quando a gente fala da rebelião, da guerra, da expulsão, essa guerra não se pode precisar se foi antes da queda do homem, depois da queda do homem, que momento foi isso, mas houve alguma coisa que houve essa mudança toda. Mesmo porque com a queda do homem, Satanás já estava no jardim, se apresentou no jardim, não foi? Então, a gente não tem uma posição segura sobre essa questão. Mas lá, e há diversas interpretações sobre isso. Por exemplo, a queda original de Satanás, quando entrou no seu coração o desejo de ser maior a Deus, e também ele teria acesso ao céu, como eu falei aqui, antes da ascensão de Jesus. Ou seja, segundo alguns, dentro dessa teoria, antes da ascensão de Jesus, depois que Jesus morre, ressuscita e sobe, Satanás ainda tinha esse direito não, mas acessava a Deus. Depois disso, foi colocado para fora. Então são duas questões aí que a gente tem, duas vertentes de interpretação. Agora, Jesus disse que via a queda de Satanás. Quando? Quando os discípulos estavam evangelizando, ganhando almas, cada vez que alguém ia lá e conseguia tirar alguém do meio das trevas, Jesus disse que via. Quando ele fala via, ele está dizendo numa ação contínua, ou seja, cada vez que você tirava uma, Satanás caía, veio outra, Satanás caía. Isso quer dizer que cada vez que você ganha uma alma para Jesus, Satanás cai. Cada vez que você vê tem uma vitória, Satanás cai. Cada vez que você dá uma glória a Deus, Satanás cai. E cada vez que você ficar aí calado, Satanás está de pé. Mas nessa noite ele vai cair em nome de Jesus, porque foi para isso que você veio. Porque essa aula, com certeza, você deve ter pensado, só vai ter capeta, meu. Não, aqui quem manda é Jesus. Se eu ficar começar a falar experiências de demônio cá, demônio lá, a gente vira a noite, todo mundo vai ter uma. Aqui não interessa a experiência, o que interessa é o que Jesus fez, faz e sempre fará. Amém? Vamos lá, seguindo, por favor. A vitória final sobre Satanás. Olha, isso aqui é lindo, irmão. Já desde o início de tudo, a gente já sabe que o Senhor venceu, e se Ele venceu, nós vencemos também, né? Diz ali, ó, teve início com a morte e ressurreição de Jesus. Na verdade, teve início já lá no Éden. Mas quando chegou, como eu falei, na época que Jesus foi para o deserto, Jesus já mostrou para Satanás como é que seriam as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente não sabemos se aquela palavra, aquela pessoa que está do nosso lado, aí fora, nos ajudando, vem de Deus ou não. E nós pedimos para Deus cortar todo o laço, porque existem alianças que às vezes se formam aí fora conosco, que a gente tem que orar a Deus para saber se Deus está no negócio, se a gente tem que cortar os laços ou não. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas às vezes que têm uma aliança tão forte com algumas pessoas que não são crentes,
E de repente eles falam assim: não, mas é que Jesus vai salvar. Mas você precisa fazer tudo que você está fazendo? Eu tive um pastor, e na verdade a minha esposa teve esse pastor muito mais do que eu. Ele foi meu professor de heresiologia. Eu aprendi muito com ele. Mas ele dizia assim: eu tenho comigo. Ele viajava uma vez por semana, quase que 2 horas ele cruzava São Paulo para chegar numa residência e dar aula para uma pessoa sobre o Evangelho, meia hora, e depois ele voltava para casa. Meia hora. Ele falou assim: eu dou do meu tempo 1 ano para essa pessoa. Se no final desse ano a pessoa ainda não se decidiu por Cristo, não se interessa por uma igreja, não se interessa por batismo, então essa pessoa já não visito mais e eu parto para outro. 1 ano ele fazia isso, pelas vidas que ele ia buscar. Então, quando eu digo isso, eu digo que isso é uma luta constante, porque o Evangelho, irmãos, ele é gracioso, mas não é algo para se fazer graça. O Evangelho, ele fortalece, mas ele também te domina, porque aquele que quer servir a Deus com amor, com gratidão, ele vai querer se agarrar com aquilo. Se você não entender que o Evangelho só está escrito por causa de você e de mim, então nós estamos perdendo nosso tempo. Jesus fez tudo isso em vão. Mas quando eu entendo que tudo isso e essa guerra toda acontece por causa de mim e de você que está nos escutando e vendo do outro lado, fique sabendo de uma coisa: quando você entende isso, Deus vai fazer maravilhas por você, porque Ele sabe que pode contar com a tua vida, contar com você. E há um problema, porque as pessoas às vezes pensam: não, o Evangelho é simples. Ele realmente é simples, é tão simples que complica. É tão simples que complica. Por que complica? Porque ele diz assim, que se você não tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, você não chega lá. Se você não se negar a si mesmo, você também não consegue seguir o Evangelho. Por quê? Porque o meu eu tem que morrer para que o de Cristo sobreviva em mim, me faça viver. E o problema de quem se alia com o inimigo da nossa alma é que ele está contando que ele está do lado certo. E o grande problema do Evangelho é que as pessoas entendem: mas só aquilo, só levantar a minha mão já faz a diferença? Faz, e muita, porque no levantar a sua mão você mostra para Satanás que você escolheu o lado que você quer ficar. E depois, uma vez desse lado, você tem que procurar entender as leis, o conhecimento e aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí você vai ver a graça do Evangelho sobre a tua vida. É assim que funciona. Seguindo aqui, fomos justificados por Cristo diante de Deus. Justificados. Por quê? Porque quando fala na Bíblia que o acusador dos homens já não está mais aqui, é porque nós éramos acusados todos os dias diante de Deus. Todos os dias. E quando o Senhor nos justifica, ainda que tenha uma acusação, é Ele que muda essa acusação em favor nosso. Por quê? Porque está lá, comprado com o sangue de Cristo. Acabou aí. Acabou aí. Seguindo aqui, vencido por Miguel e seus anjos, é a vitória. O diabo preso por 1000 anos. Que 1000 anos é esse, irmão? Aí sai um pouquinho da angelologia e entra na escatologia. É os 1000 anos de paz. Depois da volta de Jesus, da guerra do Armagedon, onde o Senhor vai ter 1000 anos de paz sobre a terra, Satanás fica preso. Mas o detalhe, que depois ele é solto de novo. O dia já fica lá. Mas por que Deus vai soltar o Satanás de novo? Porque nesses 1000 anos haverá pessoas que nascerão. Nesses 1000 anos
haverá pessoas que não conheceram a transição do que era para o que eles estão vivendo. É como a saída do Egito. Para entrar na terra prometida, as pessoas tiveram que passar por uma transição, saber de onde saíram. E os que nasceram no Egito sabiam, mas os que nasceram no deserto não sabiam de onde era. É mais ou menos que nem a história do seu pai e da sua mãe, mais ou menos isso. Você de repente está aqui, veio para cá com 3, 4 anos de idade, está em Portugal, qualquer outro país do mundo aí, e você é brasileiro, ou qualquer outra nação que seja, mas vamos falar do Brasil que nós estamos mais perto. Aí você veio do Brasil para cá, tinha 3, 4 anos, cresceu, pegou todos o conhecimento aqui em Portugal, aprendeu tal, sabe o que é Brasil só de ouvir falar, e de ver história, de ver novela, ou novela não, mas é filme, histórico, seja o que for, novela não é para nós, mas enfim, foge dela. Aí você está nesse negócio aí, e você não sabe, mas de repente você pisa no Brasil, com aquela vontade de conhecer o Brasil e... fala, Jesus, me leva de volta. Porque você não conheceu o impacto que você vai ter. Então muita gente, durante o milênio, não sabe de onde veio. E aí Satanás vai ser solto para tentar esses na terra. Para provar novamente quem são os homens. E depois disso acontecer, então o Senhor vai dar o destino final dele, juntamente com todos aqueles que se aliaram a ele, para que possa entrar naquela parte do novo céu e nova terra, tá bem? Isso é só escatologia, um pouquinho rápido para você. E aí olha solto, e só depois, quando passa esse período, então o Senhor vai lançá-lo no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que seguiram a ele. Aí já é o final, fica ali, e já dali não sai mais, graças a Deus. Mas nesse período todo que nós estamos entendendo, nós vamos ver que qual é a visão, porque o inimigo da nossa alma nós chamamos de inimigo porque ele é nosso adversário, irmão. Ele é nosso adversário. Pensa que ele só luta com Deus, não, ele luta conosco. E onde ele trabalha? Aqui. É aqui que ele trabalha. Por que é aqui que ele trabalha? Quando a Bíblia diz para você guardar o seu coração, porque é dali que sai todo o entendimento da sua vida, é aqui, ó. Por que Jesus falou que a gente ver e cobiçar já peca? Porque a gente vê, todo mundo está vendo, eu estou te vendo, tu está me vendo, né? A gente se vê. Mas se eu cobiçar qualquer situação, seja não só de humana, mas qualquer coisa que eu ver, ele já trabalhou aqui, para que eu peque. Pegar o que não é meu, por exemplo, pecado. Por engano é uma questão, mas se você já premeditou pegar, ele já trabalhou aqui. Por que uma pessoa tira a vida? Porque ele trabalha aqui. Por que uma pessoa planeja o mal? Porque ele trabalha aqui. É daqui que sai. Então por isso, da importância do capacete da salvação, para você entender quem você é, quem morreu por você, o que te espera do outro lado. É isso que nos interessa. Então isto aqui tem que ser guardado. E por onde é que vem as informações para cá? Por aqui e por aqui. Então quando nós olhamos para isso, nós conseguimos entender que o inimigo da nossa alma, ele trabalha sagazmente, irmão, muito lentamente, infiltrando as coisas do nosso meio e no meio da tua casa, no meio da tua família, dentro do teu trabalho, dentro de você. Ele vai infiltrando sagazmente. Como eu falei, ele não chega derrubando, quebrando a porta e arrombando, não, mas ele chega sagazmente para tirar você do foco, que é Cristo Jesus. Seguindo aqui, nós temos uma outra questão. Pode passar, por favor. Que existem demônios operantes no mundo. Aqui eu não vou entrar naquela questão de mapeamento, nada disso. Operantes. Quando eu falo de operantes que trabalham, uma das coisas que ele faz é aquilo, ó, cegam as pessoas sobre o evangelho. Porque qual é o trabalho do inimigo? Ele tem 3 funções: matar, roubar, destruir. Não é outra questão que ele faz. Mata, rouba e destrói. Então quando a gente fala daquilo, ele fala que ele cegando o entendimento, que a Bíblia nos fala isso ali em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não percebam o evangelho.
Ou seja, por que isso acontece? Porque se você não entender, pelo tanto de informação que tem, a pessoa acaba sem conhecer Jesus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos sem medo de errar. Nós vivemos numa época da informação. Da informação. E a informação é tão veloz que nos estressa. Pode ver. Você pega aqui, pode se pegar o telemóvel, está desligado, graças a Deus, mas se você pegar ele aqui e mandar um WhatsApp para o irmão que está sentado no último banco lá, você já quer escutar lá, pipi. Você apertou aqui e já quer escutar lá. Esquecendo que essa informação vai primeiro no satélite e depois desce. E essa fração de segundo nos estressa. Que demora para chegar a informação para o irmão. Parece estranho isso, mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que no meio de tanta informação, as pessoas estão mais desinformadas do que pensam. A facilidade de se informar sobre as coisas do Evangelho, as pessoas procuram se informar de tantas outras coisas, e o Evangelho ele foge dele. Mesmo os crentes, perdem horas às vezes, ó, quando vê, já deu meio-dia, porque criaram uma tal de barra infinita, que pode ver que ela não para. Quanto mais você vai passando, o dedinho vai chegar fino no vidro. Por quê, irmão? Porque aquilo te prende. Aquilo te prende. E o inimigo da nossa alma muitas das vezes tem usado isso para nos prender e deixar você de fazer outra coisa, e pedir você de ler a Bíblia, de orar, de estudar, de evangelizar, de ligar para alguém, falar com alguma pessoa que interessa alguma coisa sobre o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas com tanta informação, o Evangelho é a última coisa que fica. Então o inimigo trabalha disso, cegando o entendimento das pessoas. Outra coisa, aqueles que espalham falsas doutrinas, isso é um deles, dois deles aí, que começam a difundir doutrinas, como eu já falei algumas aqui para você, e essas doutrinas vão entrando cada dia por aí afora, né? Vão entrando por aí, e às vezes a gente está participando delas sem nem perceber. Nem perceber. Por que eu digo isso? Um dos maiores difundidores de doutrinas de várias áreas eu não sou contrário quem tem, mas é a televisão. E junto com ela, que hoje muita gente tem a televisão para outras coisas, nem assiste mais, mas é a própria internet, que ela difunde informações que muitas das vezes vai levando você para outro pensamento. E o negócio é tão sagaz que, olha só, esses dias eu ainda estou fazendo esse trabalho, e eu tinha que utilizar de uma massa vedante, né, um impermeabilizante numa parede. E quando eu comecei a pensar e falar sobre, achei uma pessoa, conversei com a pessoa sobre aquilo, tá bem, passou. Quando eu abri meu telemóvel, o que não faltava era líquido vedante. Eu falei, uai, porque isso aqui está te observando, tu nem sabe. Quando nós falamos lá em casa sobre a viagem de Israel, nunca aparecia nada de Israel, de repente começou a aparecer, viagem para Israel, viagem para Israel, viagem para Israel. E não era da DEF não, era propaganda de todo jeito, de voos baratos para Israel. Eu falei, gente, a gente fala agora as coisas e o negócio fica cercando a gente. É o chip na sua mão e você não sabe. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Que aqueles que espalham falsas doutrinas, eles se apercebem de um assunto que você está em falta, ou que você comenta com alguém e começa a te mandar aqui. Quantos já não receberam aí tarô, yoga e tantas outras coisas? Você recebe isso direto no seu telemóvel, no seu Facebook, nessas coisas todas. Você recebe, por quê? Porque se você fizer um único clique em uma pesquisa de um assunto que você quer saber, começa a aparecer aquilo direto. Então eu digo para você uma coisa, comece a falar de Jesus, comece a pensar em Deus, e só isso vai aparecer no teu telemóvel, irmão. Assuntos que te agregam.
Se é capaz, depois dessa aula, começar a aparecer umas coisas para você aí, ligado com angelologia. Angelologia. Por quê? Porque é um assunto que te agrega. Passa, por favor. Olha aqui, o maioral dos demônios, a serpente. É os nomes, né? Perito em enganar todo mundo. A ideia dele é enganar. Tá bem? Depois, Satanás, o nome mais conhecido que vem do hebraico, Satã, que quer dizer adversário. Depois, acusador do homem. Depois, o diabo, termo grego diabolos, que é caluniador. Esse termo aparece muito na Septuaginta. E aí eu abri um parênteses aqui. Passa, faz favor. Para você que não sabe o que é a Septuaginta, eu fiz questão de botar ali para você. Que a Septuaginta é a versão dos 70 eruditos judeus, tá bom? Que traduziram o Antigo Testamento, ou o Torá, em etapas para o grego koiné. Vou explicar isso. Entre o século 3 a.C. e o século 1 a.C. é Alexandria, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua usada no Mediterrâneo, no Oriental, no tempo de Alexandre o Grande. O que é o grego koiné? O grego koiné é o grego antigo falado naquele tempo. Se você estudar grego hoje, você não vai estudar aquele grego, você vai estudar o grego local. Quando alguém quer falar para você sobre o grego bíblico, ele vai te orientar, vai te ensinar o alfabeto, como é que fala algumas palavras, mas o koiné era o grego falado coloquialmente no meio do povo. Ou seja, seria como se fosse o sotaque da língua, que o povo tinha aquela conversa. Era o coloquial, não era o erudito, o polido, que a gente chama. Por exemplo, nós temos nosso português que é assim, entre nós aqui, mas tem aquele português que, se você for querer usar assim, coloquialmente em algumas situações, você vai passar vergonha, porque as palavras são bem diferentes, são muito mais além, tanto no português como em qualquer outra língua. Então, quando eles traduziram a Septuaginta, ela se tornou uma base para todas as outras traduções que você conhece do Antigo Testamento, tá bem? Siga lá, por favor. Agora, o poder de Jesus sobre os demônios, essa parte é que nos interessa. Isso é que vale a pena. Por quê? Porque no contexto bíblico, no Antigo Testamento, está lá o nome daimônio, da tradução, está escrito errado ali, judaica, anjos caídos unidos a Satanás. Novo Testamento, espíritos imundos e malignos. Então, dentro dessa condição do contexto bíblico, é aquilo que ele fala, que os demônios podem causar doenças psíquicas, que é aquele texto ali, por exemplo, você de Lucas 9, quando está aquele rapaz lá que o pai diz que o demônio jogava ele na água e na terra, no fogo, aquela coisa toda lá no fogo. Então você vê aquela cena, era algo que era psíquico, era como se fosse um ataque epilético que o rapaz tinha. Então, quando a gente olha isso, queremos abrir um parênteses aqui, nem toda enfermidade tem base maligna. Porque senão a gente vai começar a viver uma vida que só a graça, né? Às vezes as enfermidades vêm por causa da nossa postura de trabalho, da nossa condição de descanso, da nossa condição, às vezes, que nos ofende. Por exemplo, se você estiver num lugar com muito barulho, não usar aquele abafador, você ficar surdo, não foi Satanás, foi você que não se cuidou, né? Você pegar um peso errado, deu um problema na coluna, não foi Satanás, foi você que não aprendeu a pegar não fez a aula de aprender a levantar peso, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não vai sair vendo o Satanás em todo lugar, porque não sou advogado, mas tipo assim, a gente também tem que entender o que cabe a nós, e isso se torna pontos de experiência para alguns, mas não quer dizer que isso vira uma doutrina, né? Por exemplo, expulsar um demônio não tem uma regra básica, que é ele só sai em nome de Jesus, ponto, o resto é conversa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente vê esse texto aonde? Lá em Atos dos Apóstolos, não é? Quando os dois rapazes viram Paulo expulsando o demônio, ele foi expulsar o demônio de alguém como? Expulsando ele no nome de Jesus que Paulo pregava. E aí Satanás falar para eles assim, olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês não sabem quem são. Deu um couro nos dois. Porque não é no nome de quem você não conhece, você tem que conhecer a quem você serve.
Se você conhece quem você serve, ele vai ser contigo. Porque também tem um detalhe, irmão, é conhecer e ser conhecido. Porque muita gente conhece Jesus aí, irmão. Os indianos conhecem Jesus, os árabes conhecem Jesus, várias nações conhecem Jesus, mas muitos não são conhecidos dele. Foi ele mesmo que falou, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então pode passar, irmão, faz favor. Ali, o triunfo de Cristo, início da tentação no deserto, né? Já falamos sobre isso. Satanás já está derrotado, também já citamos isso. Já está julgado. O detalhe é isso, irmão, que ele já está derrotado, já está julgado e em breve vai ser esmagado. Quer dizer, já está tudo determinado o que vai acontecer com ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra isso tudo, ainda sabendo que isso tudo já está acontecendo, para que nós venhamos acompanhá-lo. Quer dizer, os anjos que o acompanharam vão passar por esse processo todo também, já estão todos nesse processo aí, de rebeldes. Por isso que eu falei que a rebelião é igual a um pecado de feitiçaria que a Bíblia compara. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso é o triunfo de Cristo, ou seja, o fortalecimento da igreja, a consolidação da igreja em cima de alguma coisa que já está prescrito desde a fundação do século. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus já era o Cordeiro morto antes da fundação do século. Olha que coisa linda que é o Evangelho. Porque antes de tudo acontecer, tudo já estava determinado por Deus. E aí entra alguns falando sobre predestinação, mas não é o caso aqui. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E como nós somos atemporal, né? Nós somos temporais. Nós somos dentro de um espaço de tempo. Deus não, Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Deus é eterno. Quando Deus começou? Quando Deus acaba? Penso que eu que nunca. Mas onde você começou? No ano tal, no dia tal. E quando você acaba? Olha, você não sabe ainda, mas um dia nós acabamos. Se formos arrebatados, só continuamos. Se acabarmos aqui, o pó vai virar, nosso corpo virar pó, mas o espírito e a alma vai ter com Deus. E vamos começar uma nova vida. Essa é a esperança da igreja. É por isso, irmão, que a gente tem que ter os nossos ouvidos atentos para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus, tá bom? Siga ali, irmão, faz favor. E aqui eu concluo. Jesus nos deu poder contra Satanás. Dê um glória. Seu glória foi porque eu pedi, mas dê um glória porque ele merece. Olha lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a vitória, irmãos, que nós aguardamos e sabemos que teremos, porque Ele deu esse poder a nós. Através de quem? Do Espírito Santo que habita na tua vida. Quando Jesus soprou o Espírito sobre eles, falou assim: eis que vos dou poder. Olha que coisa linda. Eu acho lindo aquela situação que os discípulos são enviados 70 de 2 em 2. São enviados. Quando eles voltam, qual era a informação? Senhor, que maravilha, até os demônios se sujeitam a nós. Aí começaram a dizer: olha, paralíticos. E começaram a contar os milagres. E Jesus vira para eles e fala assim: pois é, alegrai-vos primeiro que o vosso nome está escrito no livro da vida. Quer dizer, irmão, fazer isso pode ser muito bom, mas não ponha isso no seu coração. Use isso somente quando Deus lhe der autoridade para você fazer a necessidade existente. Mas se alegre primeiro porque o seu nome está escrito no céu. Essa é a visão que Deus quer para nós. Se alegre. Quando alguém disser para você: não, você não vai para frente. Vou sim, sabe por quê? Porque ainda que eu não consiga nada nessa vida, meu nome está escrito no céu. E aqui, ó, na palma dele. Porque ele diz que lá, se não me falha a memória, Ezequiel está escrito lá que Jerusalém está gravada na palma da sua mão, o seu nome. Tem até um hino na Bíblia, um hino na nossa harpa cristã que diz assim, que o nosso nome está escrito nas mãos do Senhor. Nós estamos escritos.
Os livros estão lá, com tudo que fazemos de bom, com tudo que fazemos de errado, está tudo gravado, tudo registrado lá. Ah, mas eu não pensei. Pensou sim, está escrito lá. Eu não falei, falou sim, está escrito lá. Olha que coisa, irmão. Nós não temos para onde fugir. Nós temos é que adorar a Deus, porque sabemos que Ele é poderoso para mudar todas as nossas circunstâncias. Amém? Deus abençoe os irmãos, e que nosso pastor João Paulo agora dá sequência na aula para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.